E aí, galera do primeiro ano, beleza? Estamos aqui para a gente discutir um pouco sobre o movimento uniformemente variado, que é o tema da nossa aula agora. A gente acabou de falar sobre movimento uniforme, que são os exercícios que vocês estão fazendo, que a gente já fez bastante aí. Só que agora a nossa aula é o movimento uniformemente variado. Vamos lá. Bom, movimento uniformemente variado é o movimento que tem aceleração constante. Então, isso aqui, ó, aceleração constante, beleza? É um movimento que a velocidade ela vai variando com o tempo, mas varia de uma maneira constante. Então, o que é aceleração? Então, eu escrevi aqui, ó, no giz como a velocidade de um corpo varia no tempo. Então, a velocidade pode variar mais rápido, pode variar mais devagar. Se variar rápido, quer dizer que a aceleração é alta. Se variar devagar, a aceleração é lenta. Beleza? Então, tem um exemplo aqui bem simples para a gente entender. Se a velocidade de um objeto aqui é 10 metros por segundo, aí logo em seguida, 5 segundos depois, a velocidade foi para 15, e aqui o tempo de 5 segundos. Então, como que a gente calcula a aceleração? A gente vai ter essa fórmula aqui, ó, aceleração média, que no caso é ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, a aceleração vai ser 15, que é a velocidade 2, que é a final, menos 10 dividido por 5. Então, a gente tem 5 metros por segundo dividido por segundo. Ou seja, metros por segundo dá metros por segundo ao quadrado. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a velocidade do corpo aumenta 1 metro por segundo a cada segundo. Então, o que significa isso? Que a cada segundo de movimento, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Entenderam? 2 segundos de movimento, a velocidade já vai aumentar 2, e assim vai, de 1 e 1 metros por segundo a cada segundo, beleza? Bom, existem as equações horárias do movimento uniforme que a gente já viu, e agora também tem do movimento uniformemente variado. Então, a gente tem aqui, ó, equações horárias, quer dizer que são funções do tempo. A primeira que a gente tem é essa, ó, x é igual a x0 mais v0 vezes o tempo, mais a, que é a aceleração, t ao quadrado sobre 2. Então, aqui na descrição está aqui, ó, velocidade inicial, aceleração, tempo, tá tudo escrito o que é cada coisa aqui, beleza? A, a função horária da velocidade já é assim, ó, v igual a v0 mais a t. Quem que é cada coisa aqui? Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Beleza? E a gente tem a chamada equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o tempo. Beleza? Então, essas são as três equações que nós usaremos para fazer os exercícios. Então, resumindo, a gente tem essas três equações aqui para poder trabalhar no movimento uniformemente variado. Se vocês observarem, lembrar, no movimento uniforme, a gente não tem esse termo aqui, ó, AT ao quadrado sobre 2. A gente fica aqui com x igual a x0 mais vt. Aí a gente acrescenta esse termo aqui. Então, essas aqui são as equações do movimento uniformemente variado. MUV. M-U-V. Beleza? Tranquilo? Bom, isso tudo que eu estou falando está no livro de vocês. Tá? Tem um capítulo só de movimento uniformemente variado. Então, não é segredo para ninguém. Isso aqui é só um guia para vocês estudarem lá no livro. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar claro isso. Bom, primeiro exemplo. Ó, a velocidade de um corpo de um ponto material, a velocidade de um ponto material estabelece a equação horária V igual a 10 menos 2t, com unidades do SI. SI, né, igual eu falei com vocês, é metro e segundo. Faça o que se pede. Determine a velocidade inicial e a aceleração do móvel. Bom, olha aqui a função genérica. V igual a V0 mais AT. E a gente tem a função do exemplo, v igual a 10 mais
2t's. Então, qual que vai ser a velocidade inicial? Ó? V0 vai ser 10. Qual que vai ser a aceleração? Que multiplica o t, que vai ser 2. Beleza? Então não tem conta para fazer, é só uma observação e comparação das funções. Então a gente vai ter a aceleração que vale menos 2. Esse menos significa o sentido. E a velocidade, que é 10 metros por segundo, a velocidade inicial. Beleza? Letra B. Classifique o movimento no instante t igual a 6. Então, para t igual a 6 segundos, então, para o movimento aqui, para esse movimento, em 6 segundos, a gente vai pegar no lugar do t, colocar o valor de t aqui, ó, do tempo, que vale 6, tá aqui, ó, 6, e fazer a continha. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12 e tal, a gente chega no valor da velocidade em 6 segundos, que é menos 2 metros por segundo. Esse menos 2, o menos significa que é um movimento retrógrado. Quando a gente estava estudando isso, a gente falava assim que o movimento era meio que para o lado esquerdo, lembram disso? Lado direito positivo, lado esquerdo negativo. A gente adotou assim na nossa sala de aula. Tá beleza? Então é assim que a gente faz esse exemplo. Agora, um corpo se movimenta sobre o eixo x, tendo sua posição dada pela seguinte função horária. Então, ó, x igual a 2 mais 2t mais 2t elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a função horária para esse exemplo. Contém segundos, x em metros. Qual a velocidade escalar média entre 0 e 2 segundos? Bom, velocidade média, vocês lembram? É ΔX sobre ΔT. Então, a gente precisa fazer a velocidade, a posição final, a posição inicial e fazer a questão da velocidade escalar média. Então, vamos lá. Como ele quer entre 0 e 2 segundos, então a gente vai primeiro para t igual a 0. Então, a função está aqui, ó, x igual a 2, essa é a função. Então, no lugar do t, a gente coloca quem? 0, ó. Tá aqui. Então, vai ficar 2 vezes nada, 2 mais 2 vezes nada, 2 vezes nada ao quadrado, que dá 2. Posição inicial é 2. Depois, t igual a 2 segundos. Então, a gente vai ter, ó, que para t igual a 2 segundos, a gente vai substituir o valor dele na conta. Então, vai ficar no lugar do t, vai ficar 2 vezes 2. Onde tem t, a gente coloca o 2, beleza? Então, resolvendo a continha, vai ficar assim, ó. 2 mais 4, beleza? E a gente chega na resposta menos 2 metros. Então, a gente tem a posição inicial. Aqui, ó. A posição inicial, menos 2 metros. Perdão, mais 2 metros. E a posição final, 2 metros. Ok? Então, a gente chega aqui, ó. Velocidade é ΔX sobre ΔT. Final menos inicial, então vai ficar menos 2, menos 2, porque a final é menos 2 e a inicial é 2. Então, menos 2, dividido por 2, que é o ΔT. Por que o ΔT? É de 0 para 2 segundos. Aqui, ó. De 0 para 2 segundos. Essa é a pergunta da questão. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, que a velocidade vai dar menos 2 metros por segundo. Beleza? Esse sinal de menos, como eu disse para vocês, indica somente o sentido da velocidade. Mais um exemplo. Um avião sai do repouso e precisa chegar a 83 metros por segundo, que é mais ou menos 300 km por hora, por aí, para decolar. Supondo que a aceleração do avião seja 5 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser o tamanho mínimo da pista de decolagem, né? Então, olha aqui no esqueminha que eu falei para vocês, para a gente sempre fazer esse desenho. A velocidade inicial é 0, a velocidade final é 83 metros por segundo e a aceleração 5 metros por segundo. E aqui a gente quer saber quanto que ele andou, o ΔX. Bom, daquelas 3 equações que eu mostrei para vocês nos slides passados, a equação indicada para essa questão é a equação de Torricelli.
porque ela não tem o tempo, a gente não precisa do tempo nessa questão. Então, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Então, vamos lá. Velocidade final, 83 ao quadrado. Velocidade inicial, 0, porque ele sai do repouso. 2 da fórmula, 10 da aceleração, mas aqui tá um negócio errado. Aqui é 5, gente. Vocês me desculpem aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar essa aceleração aqui para 10. Tá? Agora que eu vi aqui que tem um erro. Mas vocês estão entendendo? Aonde é 5 aqui, ó, a gente vai colocar 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 ΔX. Então, vai ficar 20, fazendo a continha, dá 344,45 metros. Isso para uma aceleração de 10 metros por segundo, não de 5. Então, corrijam aí, ó, na hora que vocês forem estudar. Aqui, ó, vai ser 10 metros por segundo, não 5, tá ok? Então, desculpe aí, mas eu não vou gravar outro vídeo por conta disso, não. Infelizmente, vamos tocar o barco aí. Substituam aqui por 10. Então, recapitulando. Ele sai do repouso, velocidade inicial é 0. Ele tem que chegar a 83 com aceleração de 10, não de 5. E aqui, então, a gente tem que achar essa distância. Resolvendo a equação de Torricelli, a gente chega nesse valor aqui de distância para o avião poder decolar. Beleza? Bom, nosso último exemplo aqui. Um trem possui velocidade de 72 km por hora. Ao frear, é aplicada uma desaceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Calcule o intervalo de tempo que o trem demora para parar. Bom, parar quer dizer que a velocidade final é igual a 0. Então, eu fiz o esqueminha aqui, como sempre, nosso desenho aqui para ajudar. Então, a velocidade inicial, 72 km por hora. E eu transformo em metros por segundo, dividindo por 3,6, a gente chega no 20 metros por segundo. A velocidade final é 0 porque ele vai parar. A aceleração é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Só que nesse contexto, como ele está freando, a aceleração vai ser negativa, porque a velocidade inicial, que é 72, é positiva, é para um lado, então aceleração para um lado, outro para o outro, a gente tem um movimento de freio, então a gente tem que colocar o sinal de menos aqui, ó, tá? Beleza, então ó, a velocidade final é 0, 20 é inicial, menos 0,4t, aí a gente passa para cá, 0,4, divide o 0,4, a gente chega na resposta de 50 segundos para o trem parar. Beleza? Bom, essa matéria é uma matéria nova, né? A gente não estudou. Eu preciso que vocês leiam o livro de vocês, tem um capítulo de movimento uniforme. E aí eu estou pedindo a vocês, como tarefa, ó, fazer os exercícios do livro, do capítulo, o capítulo de movimento uniformemente variado, tá ok? Beleza? Então ficamos assim hoje. Infelizmente a gente está vivendo essa realidade, as nossas aulas estão sendo assim. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto muito importante. E na volta, quando todo esse problema passar, a gente retoma esse conteúdo. Não deixem de estudar. Porque se a gente não estudar, véio, a gente não consegue, a gente perde o ritmo e complica mais ainda, tá ok? Então valeu, abraço a todos, bons estudos.